Ekaçã, boa tarde a todos, Mojubá e a Lorixá da Joiá, falando aqui da Rádio Tropical Web Brasil no programa Ecoa Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. É com muita alegria que iniciamos mais um programa. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa programação de hoje. Para você que está aí sintonizado conosco, entre lá no www.radiotropicalwebbrasil.com.br e acesse lá, assista o nosso programa ao vivo. E também mande suas sugestões, suas perguntas para o 21 97159 1211. E você está conectado no mundo e o mundo ligado em você. Faça suas perguntas, faça as perguntas à nossa de hoje, que vai estar aqui conosco, tá? Que eu já vou falar para vocês quem são. E sejam todos muito bem-vindos e boa tarde a todos, tá? Mojubá às Iás, Mojubá a todas as mulheres ancestrais, Mojubá as que vieram antes de nós e que sustentam o axé. Estamos nos aproximando do Dia Internacional da Mulher, mas hoje não vamos falar apenas de homenagem, vamos falar de realidade. Dentro das religiões de matrizes africanas, especialmente no candomblé, a mulher é fundamento. Ela pode ser liderança máxima, ela conduz o axé, transmite saberes e organiza a comunidade. Mas se dentro do terreiro a mulher é estrutura, fora dele muitos ainda enfrentam violência. Violência doméstica, feminicídio, violência contra a criança. E muitas vezes quem acolhe essas dores é a comunidade, é o terreiro, é a escola, é o trabalho social. E para falar sobre isso, hoje recebemos uma mulher que representa exatamente essa força. Hoje está conosco a Heloísa, mulher de orixá, mãe de 4 filhos, policial militar e educadora social do PROERD. Uma mulher que vem da Confraria Oloiás, uma mulher iniciada para o orixá, uma mulher que transforma a sua própria história em missão de proteção à infância e às mulheres. Heloísa, seja muito bem-vinda ao programa Ecoa Axé. Obrigada por aceitar o nosso pedido, o nosso chamado. Você é muito bem-vinda aqui, tá bom? E eu queria saber quem é a Heloísa fora da farda. Você poderia dizer para nós, se apresentar? Com certeza, muito boa tarde, meu colofé, meu motumbá, o meu saravá, né? A todos que estão nos assistindo, aos nossos mais velhos, eu peço a bênção, e aos meus irmãos ou irmãos eu dou a minha bênção, que Mãe Ioiá nos abençoe no dia de hoje, que Exu venha, através da nossa comunicação, trazer uma palavra de acolhida, de informação, né, aos que nos ouvem. Axé, seja muito bem-vinda, a sua bênção, minha irmã. Olha, Heloísa, eu vou começar direto com você, por quê? Por causa do nosso horário. Sim, né? Você sim. está aqui desde cedo me aguardando, então eu não quero fazer você esperar mais. Imagina. Tá? Então, vamos lá. A gente está muito ansiosa. Essa semana toda foi uma semana muito difícil para nós mulheres. Bem pesada. Né? Então, assim, eu acho que a sua entrevista ela veio para somar de fato, porque você vivenciou isso tudo e vivencia isso no dia a dia. Sim. Então eu queria muito, eu acho que a sua entrevista hoje vai abrir a nossa mente, vai nos ajudar muito com as informações. Mas primeiro, eu queria perguntar a você, você passou por essas experiências difíceis na vida, né? Sim. Em que momento você decidiu transformar dor em força? Eu costumo dizer que Deus ele nos escolhe e nos capacita, né? Estou policial militar há 15 anos, né? Há 15 anos, praticamente o tempo que eu tenho de polícia militar é o tempo que eu tenho como agente educacional, né? Como educadora social do PROERD. E quando me deparo com essa clientela, com essas turmas, ao longo de 15 anos, crianças advindas de comunidades, filhos do tráfico, filhos do crack muitas vezes, crianças que têm dores muito parecidas com as que eu vivi enquanto criança, enquanto filha de mãe solo, filha de uma mãe abusada, filha de uma mãe que sofreu também violência doméstica. Então, foi um encontro. Eu costumo dizer que eu não escolhi, eu fui escolhida para estar ali trabalhando nesse programa educacional que é o PROERD. E eu escolhi fazer o contrário, não mais ser vítima, eu fui vitimada. Quando a gente sai do espaço, do local de vítima,
a gente consegue transformar essa dor em atitude, em informação, em ajuda, em acolhimento. E é isso que eu faço todos os dias quando eu entro nas escolas. Muitas vezes, por nossas demandas pessoais, nós temos família, nós temos as nossas questões como mulheres, né? Nossas dificuldades no âmbito institucional também. Então eu procuro entrar ali e fazer uma nova história para essas crianças, tentar mostrá-los que existe um novo final, que o seu destino não é aquela dor, seu destino final não é aquela agressão, aquela violência sofrida. Caramba, Elô, muito difícil a sua história, é uma história de superação, Sim. né? E assim, falar sobre isso hoje, reviver isso todos os dias deve ser muito difícil para você, né? Ser mãe de 4 filhos te trouxe um olhar diferente para a proteção das crianças? Totalmente. Volto a dizer, enquanto uma mulher que sofreu violência sexual na infância, a gente redobra o olhar sobre o filho. Uhum. A gente consegue ter quase que um olhar de águia mesmo, aquela leoa que quer cobrir os seus filhos. Eu entendo que a gente cria filhos para saírem para o mundo, mas eu tento mostrar aos meus filhos também as mazelas desse mundo. Aquele olhar perigoso, aquele olhar que nem sempre vai ser um olhar que vai te mostrar uma cara feia, mas vai te mostrar uma possibilidade de uma abertura de uma brecha para te, infelizmente, te causar uma dor, né? Então eu tento, sendo mãe, mostrar aos meus filhos, eu já tenho 3 filhos, só tenho um praticamente dos meninos, são 3 homens e uma menina de 10 anos. Então os meninos praticamente já são adultos, eu tenho um de 23, um de 18 e um de 16, com plena consciência de certo e errado. E a menina de 10 anos já tem a consciência, para você ver, Hélida, ela não se sente à vontade de andar no elevador do nosso condomínio sozinha quando entra um homem. Ela não se sente à vontade de, por exemplo, vestir uma roupa, ela me pergunta, mãe, essa roupa está transparente, essa roupa está curta? Porque é um cuidado que eu sempre coloquei desde muito pequenos, que eles têm que ter, porque a gente infelizmente convive numa sociedade aberta, pública, Sim. né? E qual é o conselho que você dá para as mães? Inclusive para mim, eu sou mãe de uma criança de 8 anos, a gente às vezes não sabe lidar com essa informação de quando a gente começa a falar para o nosso filho ter atenção, ter cuidado. Sim. O que você deixa de informação, né? Já que você tem 4, tem essa experiência 4 vezes, como a gente pode se relacionar com o nosso filho com essa informação de cuidado, né? Eu vou te dar um exemplo muito, parece bobo, mas isso diante de um machismo estrutural, de uma cultura machista e misógina. Vou te falar um particular da minha casa. Uhum. Os meus filhos não urinam de pé. Os meus filhos foram educados, mas não foi obrigado, não foi imposto. Eles têm a consciência de que um homem, quando faz as suas, né, faz lá o pipi aqui no vaso, respinga. Então o cuidado que eles têm comigo e com a irmã, de nós termos um banheiro limpo, de nós termos um vaso que não esteja respingado, que não esteja... Então essa é uma consciência que vem desde muito pequenos. Aquela florzinha que é arrancada para levar para a professora quando eles estão na educação infantil, no ensino fundamental, um cuidado de saber que a professora não chegou bem, que a sua coleguinha está sendo empurrada. Então, assim, são coisas que se começa na educação infantil mesmo. Eu, antes de ser policial, eu tenho formação de professores, trabalhei como professora do infantil ao ensino fundamental. Hoje eu atuo do infantil ao ensino médio. Eu não consigo chegar a uma classe de ensino médio, por exemplo, e vir um aluno do primeiro ano do ensino médio gritar com uma colega ou uma namorada, porque eles já namoram, né? São adolescentes. Uhum. Então eu já coloco desde os corredores da escola, desde muito pequenininhos, e como mãe, desde da mais primitiva, da mais infantil consciência até os dias de hoje, esse cuidado, esse respeito com o corpo da mulher, que não é terra de ninguém, não é permitido fazer o que quer. Os meus filhos, eles não gritam com a irmã. Eu não permito que se diga, eu vou te bater. Não, você não foi criado na pancada. Que autoridade é essa que você acha que teria de levantar a mão para sua irmã?
Porque a gente entende quando diz para a filha, né, que vai apanhar, que é apanhando que se aprende, é apanhando que vai... Ela vai crescer entendendo que qualquer homem, em qualquer tempo, pode passar a mão, né, dar uma pancada, porque aquilo ela mereceu. É uma forma de, não, você fez, você mereceu essa agressão. Então isso começa desde muito cedo na minha casa. E eu faço isso com os meus alunos, apesar de não ser mãe deles, mas eu tento passar esse olhar mesmo, de quase que de mãe, para os meus alunos. Que responsabilidade, hein, Elô? Sim. E a espiritualidade, ela teve um papel nessa reconstrução da sua história? Quando foi que você se deparou com a espiritualidade, Elô? Então, totalmente. Eu fui iniciada para o Orixá Oiá, num momento muito difícil da minha vida, em 2015. Eu posso dizer que eu entrei do Roncó para o Roncó para fugir de uma violência doméstica. Caramba! O pai da minha filha, ele me perseguia, ele extremamente agressivo, agressor. Eu tive medida protetiva contra ele. E eu fui me recolher em um barracão junto com a minha filha. Minha filha foi iniciada junto comigo, porque era muito bebê. Hoje ela é EQED, né? Ainda não foi confirmada, mas tem o seu cargo, enfim, de EQED. E nós nos acolhemos dentro de um barracão de minha mãe Leni para fugir dessa violência doméstica. Esse homem não foi um parceiro de um relacionamento estável, não houve um namoro, não houve um casamento. Inclusive existe um processo amplo sobre isso. E essa concepção da minha filha não foi consensual. Eu sofri, sim, uma violência sexual. Há indícios de que eu fui realmente dopada de alguma maneira. É uma conversa muito longa, mas essas questões estão totalmente ligadas ao Oiá, ao Candomblé, porque foi aonde eu consegui força para ir adiante. Foi aonde eu tive uma acolhida, não tive um dedo de seta me julgando, questionando, duvidando, né, dessa agressão, porque muitas vezes a mulher é colocada em dúvida. Sim. Né, e os terreiros, eles são culturalmente, né, completos por mulheres, né? A nossa religião é uma religião matriarcal. Sim. Hoje nós temos muitos irmãos, babalorixás, né, pais de santos, zeladores de santos, só que a nossa religião, ela é matriarcal, ela é oriunda de orixás femininos. Então, quando essa força foi acolhida, recebida por mim, pela minha orixá, pela minha mãe Oiá, faz toda a diferença. Hoje eu faço parte da confraria de Oloiás, onde tem mulheres também com muitas histórias desafiadoras, com suas famílias, com seus barracões. Eu ainda não tenho uma casa, né, um barracão. Não sei se será essa a minha missão. Eu acredito que a minha missão de caridade, de ajuda, é isso, é comunicação, é ensinar as meninas a serem independentes e livres. Trazer informação. Trazer essa informação, porque nós somos muito carentes, nós mulheres somos muito carentes dessa informação e dessa acolhida, infelizmente. É verdade, Elô. Então o terreiro, ele foi um espaço de acolhimento, que naquele primeiro momento te acolheu a sua filha, para você não passar por mais uma violência, por mais uma dor. Sim. E aí o Oiá te transformou dentro disso, te fortalecendo, nossa mãe guerreira, né, que também passou dentro dos Itãs, contam também sobre a história de Oiá, e ela passa também por por um fato desse, infelizmente. E aí o Oiá vem para fortalecer o seu corpo, a sua mente, para que você possa se salvar, né? Assim, passar por essa situação com menos dor, né? Com certeza. Eu imagino para você como é que foi essa transformação, a sua iniciação. Sim, nossa, foi. E tá forte para conduzir 4 vidas, né, Elô? Porque não é fácil, né? Ainda assim você tá com essa mente trabalhando, vivendo isso intensamente, porque não é todo mundo que tem essa força interior. É o Oiá, com certeza. Com certeza. É você que tem um ori muito aperê, muito forte, muito dara, para conseguir carregar essa história, falar sobre essa história e ainda ajudar
quem precisa. Isso é uma dúvida minha. Todas as vezes que a gente sofre por algum abuso, a gente procura, né, a delegacia para poder denunciar. Por que assim, você é policial militar, mas por que a gente não é tão acolhida como deveria, né? Porque às vezes a gente deixa de denunciar. Eu vejo isso eu atendo várias mulheres, vários casos de criança, de abuso infantil, e que às vezes a mãe não dá seguimento porque não é acolhida adequado, né? Sim. Você acha que isso é o quê? É falta de amor, é falta de repente, de um ensino para que possa acolher melhor as pessoas vítimas de abuso? Quando você procurou a polícia, você foi acolhida? Você já era policial? Sim, eu já era policial. Eu acho que isso se dá devido ao descrédito da mulher, né? Uhum. Infelizmente, nós somos colocadas o tempo todo numa condição de descrédito, né? Mas será que realmente foi assim? Será que ela não deu mole? Será que ela facilitou? Porque o homem, né? O homem, ele tem a permissão, ele só vai fazer à medida que a mulher permitir, mas a gente sabe que não é bem assim que a mão toca. E no caso de criança, porque criança não inventa, né, Elô? Não. Porque assim, vou te falar até de um caso que aconteceu comigo, né, com a minha filha. Minha filha passou por um problema na escola e que ela, com 3 anos de idade, denunciou para mim e pro pai. Falou que tinham passado a mão nela. Uhum. E ela repetiu isso por várias vezes, contou a mesma história várias vezes. Quando eu cheguei na delegacia para denunciar, quem estava lá falou para mim que eu era mãe de primeira viagem, que eu estava, que minha filha estava inventando, que o filho dela já tinha passado por uma situação, tinha inventado e que ela estava na idade de fantasiar. Não existe isso. Sabe? E aí a gente ficou com medo de botar a nossa filha numa situação de... Mais constrangimento, porque dali é um corpo de delito, dali é um psicólogo, dali é uma série de coisas que... E eu fiz todo esse processo particular. Para não expor a ela, já que aquela pessoa que estava ali nos acolhendo não estava acolhendo, estava julgando. Volta para casa, pensa direitinho. Foi numa delegacia comum? Não. Na DECAV? Foi na delegacia de mulher. Sim. Infelizmente, é uma percepção, uma experiência que não é só sua. Eu também passei por isso. Inclusive, a orientação que eu lhe dou é que quando não for atendida da forma que deveria, corregedoria. Plantão da corregedoria, denúncia, porque aqueles profissionais estão ali para lhe atender. Então, assim, infelizmente, não existe um critério, um perfil para que essas pessoas que atendem a esse tipo de demanda sejam as pessoas preparadas para isso. Pois é, eu não entendo, eu não sei se o que eu vou falar aqui agora vai criar uma polêmica grande, mas eu preciso falar. Por exemplo, e nesse mesmo período eu entrei em contato com advogados que eram criminalistas e tudo, eles disseram para mim, como não é um caso que vai ter repercussão porque não teve, de fato, as vias de fato ela não está, não existe então eu te aconselho a nem a denunciar, porque você vai perder o seu tempo. Não existe entendeu? E aí a gente, por medo, mesmo por ser uma criança, a escola na época era direcionada por um delegado federal de São Paulo, então a gente pegou e foi do médico, fez toda a fase psicólogo até os dias de hoje. É um trauma. Exatamente. Então, assim, eu tô te perguntando porque a primeira informação que a gente tem é o quê? Denunciar. Sim. E quando a gente não é acolhido, o que a gente faz? Aí a gente vai para a corregedoria, né? Sim, infelizmente. E aí chegam ao extremo que se chegou com esse caso recente, né, da jovem violentada por 4 homens, e sendo um menor de idade, onde a gente está vendo nas mídias aí o caminhar dessa ocorrência. Se chegou ao extremo que chegou, porque não houve uma denúncia inicial lá atrás, porque ela não foi a única vítima. Então existe essa cultura do não fala não, que não vai dar em nada. Não, deixa isso pra lá. E nós ouvimos isso. Eu ouvi isso quando eu era criança. A criança, ela é desencorajada, infelizmente. Mas você conhece a filha que você tem em casa.
você acredita na filha que você tem, você sabe o caráter, o comportamento, e é notória a mudança de comportamento da criança. A criança passa a não querer tanto ir para a escola, sim, a criança passa a se sentir insegura. Nossa, é um dano, infelizmente, é um dano irreversível. Com certeza. É irreversível. Eu falo como uma mulher que passou por isso na infância. Então, assim, isso vai muito além da questão sexual. Isso vai te impactar no seu profissional, no seu reconhecimento, na sua autonomia. Quem é você diante da sociedade? Se alguém se acha no direito de violar, te violentar de alguma forma, mesmo que não tenha havido de fato ali o ato, né, sexual, mas você foi violada. Hoje em dia, você tocar alguém sem a permissão é sim considerado, se for uma mulher, né, um homem contra uma mulher, uma criança, é considerado estupro, sim. Entendi. Até isso que eu queria te perguntar. Qual é o primeiro sinal de relacionamento abusivo que muitas mulheres ignoram? O controle, né? Aquela questão do aonde você está, mande uma foto, o horário de permissão de usar o telefone, né? Uma coisa boba. Nossa, mas você está falando com quem? São coisas simples. Ah, não me bateu, não me xingou, não é violência. É sim. Nós não somos teleguiados, nós não somos marionetes para sermos comandadas, né, por uma mão. Não. Somos seres individuais. O nosso direito, o nosso respeito começa quando termina do outro. Então, se o outro se acha em permissão, em direito de te dizer quando você faz ou não faz tal coisa, isso já é indício, sim, de uma violência, sim, contra a mulher. Entendi, Elô. Elô, eu vou pedir um intervalo agora pra gente beber uma água. Sim. No próximo bloco nós vamos falar de um tema muito sério, que é a violência contra a criança, os sinais de abuso e também o que fazem quando a denúncia não é levada a sério. Eu vou pedir um intervalo agora pra gente beber uma aguinha e a gente já retorna com a Elô, né, para contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória e nos dar, né, direcionamento do que a gente pode fazer, de como a gente deve denunciar e do mais que você quiser falar aqui no programa, tá bom? Até já retornamos. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta com Ecoaxé, hoje falando de proteção, de fé e de responsabilidade social. Elô, como educadora do PROERD, quais os sinais de comportamento podem indicar que uma criança está sofrendo violência? Eu vou falar de forma genérica, geral. Normalmente, né, as meninas, tem casos de meninos também, já me deparei com um aluno que, enfim, não conseguia segurar as suas faculdades fisiológicas ali de evacuação, porque era realmente violentado por um parente. Mas, em geral, a gente recebe muito mais meninas, né?
Comportamento, olhar baixo, não é muito de interação, tem uma tendência à automutilação, dificuldades de aprendizagem, né? Isso de forma geral. Óbvio que às vezes esse comportamento, esse abuso sexual, quando a menina não tem o entendimento de que aquilo que ela está sofrendo é uma violência sexual, ela lida normalmente. Como, por exemplo, nós vemos muitas vezes aí em meninas que são de comunidade, que têm a sua sexualidade já explorada desde muito nova, que vivenciam a cultura, por exemplo, dos bailes, né, de comunidade onde tem a presença do tráfico, onde tem aquela questão da violência. Então isso tudo é muito presente. Normalmente são meninas muito introvertidas. No caso dos meninos, que são negligenciados, que são abusados, tem um comportamento mais de revolta. Os meninos também têm introspecção, mas os meninos tendem a ser mais indisciplinados, mais revoltados, tendem a tentar reproduzir esse comportamento, tocando os colegas, coagindo, fazendo algumas formas de agressão. Isso falando de forma genérica, óbvio que isso aí é de perfil para perfil. Entendi. A criança sempre consegue falar sobre o abuso? Não. Para você ter uma ideia, eu fui falar aos 18 anos. Caramba. Aos 18 anos. No ano passado eu tive uma ocorrência de uma aluna que ela era estuprada desde os 6 anos e ela só falou para alguém, e foi para mim, aos 11 anos de idade. Ela viu em mim uma figura de confiança, alguém que poderia resolver aquele problema dela. E ela já era estuprada desde os 6 anos. Então, assim, ela não contou para a mãe, não contou para a professora regente, não contou para algum familiar. Ela viu na postura, na figura policial militar, e uma figura que estava ali falando sobre esse tema, abordando o respeito, a preservação, e ela viu, opa, é com ela que eu vou me abrir. E falou, e aí desenrolamos a ocorrência, fomos para a delegacia, demos o andamento devido à situação. Entendi. O que os pais precisam observar com mais atenção, né, a respeito disso? No caso, se essa criança manifesta uma alteração de comportamento, se normalmente ela é uma criança extrovertida, alegre, brincalhona, com certeza existe uma mudança de comportamento, porque ela é ensinada, o agressor normalmente diz para aquela criança que ela não pode contar para ninguém, que ela não pode falar, porque senão o seu responsável vai brigar, vai bater, vai deixar de castigo, e tende a mostrar para essa criança que aquele contato é um segredo dos dois. Então ele vai usar palavras infantilizadas, ele vai usar termos que sejam familiares para aquela criança. Portanto, quando eu falo sempre com os pais, quando eu tenho oportunidade, com as pessoas em geral, eu digo que você tem que ensinar aos seus filhos, desde muito novos, os nomes das suas partes, né, sexuais, como são, de forma científica. A vulva, o ânus, o seio, né, o pênis. Nunca usar um termo infantilizado, porque o abusador normalmente ele vai usar: vou botar a mão na sua borboletinha, vou botar a mão, né, no seu pipi, vai dar um termo familiar com a linguagem da criança, para fazer aquela criança entender que não é uma agressão, que é uma brincadeirinha íntima dos dois, não permitindo essa criança o pedido de ajuda, né, que ela não vai entender que é um abuso. Entendi. E no caso, como é que é o trabalho que você faz dentro das escolas? Você conta a sua experiência? Conto. Eu costumo levar para os meus alunos, óbvio, nós temos um cronograma semestral com aulas diárias, onde são planejadas, nós temos um material de apoio, né, didático já. O ProERD é um programa que existe há 33 anos, então está mais do que consolidada a nossa história, né, dentro das instituições educacionais. Então, com o ProERD, quando eu venho para a sala de aula, eu sou uma pessoa já espalhafatosa por natureza. Então, eu não chego com aquele peso da farda, como eu trago uma leveza. As meninas ficam muito admiradas, porque normalmente eu vou maquiada.
a farda alinhada, é um brinco diferente. Dentro É linda, fica linda, né, fardada. Então elas ficam muito, né, curiosas, encantadas com esse ambiente. Porque é um ambiente muito distante da realidade da maioria, porque eu trabalho muito em escolas da comunidade. Então elas têm essa visão da mulher como dona de casa, como submissa, como a mulher do traficante, muitas vezes que apanha, né? Então, assim, quando elas veem uma realidade diferente, elas ficam apaixonadas. Então eu trago essa leveza também, essa aproximação, acaba sendo um trabalho de proximidade, para que eles entendam que a polícia não é só aquela polícia que vai para prender, que muitas vezes num confronto mata, né, e age com violência. É uma polícia de proximidade, que traz esse abraço, esse olhar educacional. Entendi. O que precisa mudar no sistema para proteger melhor as crianças, que você considera, você que trabalha, está no dia a dia, dentro do processo? Eu considero de extrema importância uma reforma nos currículos escolares, onde seja inserida essa disciplina, essa matéria de educação sexual, educação preventiva, não só uma educação preventiva no tocante em resistência às drogas, como o PROERD faz, mas uma educação preventiva à violência de modo geral. Porque o PROERD hoje ele tem um material que ele fala da violência, do abuso de drogas, do bullying, mas não para aí. Eu recebo alunas que são violadas, filhas de mães que são violadas, abusadas, agredidas. Então tem que haver uma educação preventiva contra a violência contra as mulheres, né? Não só as mulheres, mas em geral as mulheres, porque é o que nós vemos diariamente. Um movimento de permissão ao corpo da mulher. Então isso tem que mudar. Sim. Todos nascemos de um útero, nós saímos de uma vagina, de uma mulher, de um útero, fomos nutridos, amamentados, educados por mulheres. Mesmo aquelas crianças que não tiveram a convivência com as suas mães, porque algumas crianças também são recolhidas pelo conselho tutelar, são criadas por madrinhas, por avós, por irmãs mais velhas, mas elas não deixam de ser criadas por mulheres. Então, assim, tem que haver uma reforma, uma reestruturação nessa área educacional. As crianças têm que ter essa informação. Sim. E nas escolas particulares tem esse trabalho também que você faz? Tem. Atualmente eu atuo numa escola particular na Zona Norte e nas escolas municipais e estadual. Eu atuo no Colégio Estadual Estela Matutina, com ensino médio, escola municipal, que agora é um JET, Afonso Várzea, no Alemão, Domingos Bebiano também no Alemão, e o Colégio Cefa, que é um colégio no MEA, que é um colégio particular. Que legal, imaginar, não sabia que também fazia trabalho em colégio particular. E a gente pode solicitar esse trabalho em outras escolas? Sim, com certeza. Pode-se fazer essa solicitação via ofício ao PROERD, né? Temos o e-mail, tem a coordenação do PROERD, ou se você conhece um instrutor que seja dentro da área de atuação, né, da sua residência, também pode pedir, esse instrutor tende a fazer esse contato, né? Essa comunicação com a nossa coordenação. Que legal, maravilhoso, né? Sim. Eu queria que você falasse, olhando para a câmera, se você conhece uma criança vítima de violência, qual é o canal de denúncia que você pode fazer, tanto de mulher quanto de criança? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses canais de denúncia que a gente não conhece, né? Sim. No caso de crianças, se você tem um conhecimento de uma criança que sofre violência ou alguma negligência, né? Nem sempre é só violência sexual, mas quando se fala de criança, é de prover a segurança, de prover a alimentação, de prover uma moradia digna, condições dignas de ensino, frequência escolar. Então, se você toma conhecimento de uma criança que sofre negligência ou abuso, é o Disque 100, através do Disque 100. É um atendimento amplo para esse tipo de denúncia, não precisa ser identificado. Ou se presencialmente aconteceu, é a DECAV, né, que é a Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Abuso e de Violência. Entendi. E no caso da mulher, o 180, né, que é 180. Também é um atendimento que é direcionado pela Polícia Militar ao atendimento à mulher vítima de violência doméstica.
É isso aí, gente. E é importante falar que denunciar não destrói família. O que destrói a família é o abuso. Com certeza. Então é muito importante denunciar, mesmo que ainda haja falhas, né, no sistema, mas é importante a gente denunciar. E como a Heloísa está falando, tem vários canais que você pode denunciar. Sim. No caso, também tem como a corregedoria. Então você tem várias formas de falar, de gritar, sim, de pedir ajuda, não é isso? Exatamente. É informação, né, Hélida? É isso aí. A sociedade está muito carente, né, dessa informação. Desde sempre, nós mulheres fomos desencorajadas, fomos ditas malucas, né? Não, tá inventando, não, ela deu mole. Então, assim, esse canal de informação não chega para a mulher, né, lá na ponta. Não chega para a criança, ela é dita para não falar, para não contar para ninguém, porque senão ela vai ser castigada porque a culpa foi dela. E assim as mulheres vêm reproduzindo há centenas de anos. Isso tem que ser mudado, tem que ser reformulado. Tem que haver, sim, uma ampla divulgação de assistencialismo. Nós temos o NAVE, que é o Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima, que esse NAVE ele é direcionado ao Ministério Público, né, aos processos pela Corregedoria, pela Defensoria Pública. Então, a mulher que não tem, muitas vezes, condições financeiras, porque em sua maioria sabemos que as mulheres que sofrem violência doméstica sofrem também a violência patrimonial. São aquelas mulheres que não têm condições de se sustentar. Ah, mas e agora? Ele quem sustenta a casa é dele? Não, a casa não é só dele, a casa é da mulher também. Então, se ele é o agressor, ele que seja retirado desse convívio com medidas protetivas, mas a mulher precisa estar atendida e assistida por um núcleo de atendimento. Então nós temos o NAVE, é o 180, o próprio Disque 100, que não é só direcionado à mulher, à criança, também ao idoso que sofre violência. Então nós temos ampla aba de atendimento, só não temos a informação. Então nós temos que cuidar dessa informação, mulheres buscarem ajuda e divulgarem essas informações. Eu vou divulgar lá no canal do Ecoaxé, da Rádio Tropical Web Brasil também. Vamos botar esses cortes para que as pessoas entendam a necessidade da denúncia, que funciona, que tem pessoas sérias dentro do trabalho, né, Elô? E que está aqui disponível para ajudar e direcionar essas pessoas que foram abusadas, né? Que mensagem você deixaria para uma mulher ou uma mãe que está assistindo e tem medo de denunciar? O seu primeiro passo, que é a denúncia, vai fazer a diferença no caminhar dessa história. Porque à medida que você não denuncia, infelizmente, pode não ter mais aquela pessoa para contar a história posteriormente, né? Então, denuncia, corre atrás, pede ajuda de uma vizinha, de uma amiga, de uma parente, né, de sua confiança, mas não deixe de denunciar, porque o mundo está aí para desencorajar a mulher, para calar as mulheres. Então não seja mais uma vítima fatal, né? Que sua filha não seja, infelizmente, mais uma vítima fatal, que tenha sim uma história de vitória, de sucesso, com as denúncias, né? Com a justiça sendo feita. Axé, é isso aí, Lu. Muito obrigada pela sua palavra, pelo seu ensinamento. Você tem algum canal, rede social que você possa passar para as pessoas acompanharem o seu trabalho? Sim. No meu Instagram pessoal eu costumo divulgar bastante a minha rotina de trabalho. Eu sempre posto algumas lives, alguns vídeos falando, né? Quando tem algum tema polêmico, alguma ocorrência, alguma questão que eu acho que é de grande valor, de grande informação, eu costumo postar no meu canal do Instagram, né, na minha página do Instagram, que é Heloísa Cristine, com 3 E's no final, tá bem? Tem um canal do YouTube ainda em desenvolvimento, que mas maneiro. Vamos caminhando. É isso aí. Então, gente, sigam lá Heloísa. Isso, Heloísa Cristine, com isso 3 E's no final. Sigam o canal dela, vejam como que é o dia a dia dela. Lá você passa seu dia a dia, né, nas escolas, nas atuações. E não tem só coisas tristes, às vezes eu coloco recortes também
engraçados dos alunos, homenagens. Eu sou recebida sempre com muitas cartinhas, musiquinhas. Eu tive um aluno atípico no ano passado que ele me chamava de Xuxa Meneghel do futuro, porque eu não era loira mais, eu sempre usei o cabelo loiro também, mas eu não era mais loira, então ele falava que eu era Xuxa Meneghel do futuro, porque eu chegava e as crianças gritavam. Eu sempre sou recebida com muito clamor, graças ao OIA e ao trabalho que a gente desenvolve com muito carinho. Nossa, Heloísa, seu trabalho é maravilhoso, parabéns. A gente está chegando ao final do nosso programa, a rádio, né, tem um tempo para ser seguido. Sim. Você quer acrescentar algo a mais que você precise falar, que eu não tenha feito daqui de pergunta? Pode falar. Não, assim, suas considerações finais. Agradecer mais uma vez o convite, o espaço do Eco Axé. Eu sou uma mulher de axé, mas não falamos só sobre o axé. Sim. Entendemos que essa conversa de proteção, de acolhimento, da mulher assembleiana, para a mulher assembleiana, para a mulher católica, para a mulher do axé. Somos irmãs, nós estamos nessa terra, nessa passagem, para nos acolhermos, né, nos amarmos. O contrário é que está errado. Então, que sejamos sim mulheres que levantam outras mulheres, que informam outras mulheres. Às vezes a mulher está sofrendo uma violência doméstica, mas não tem aquele dinheiro da passagem, não tem aquela força psicológica de ir adiante. Então seja essa mulher que dá a mão a outra mulher e segue em frente. Porque é disso que a gente precisa. É verdade. A gente precisa muitas vezes de uma voz, de um ouvido, de um ombro, de uma mão que segura a mão da gente e não solta, né, Elô? É verdade. Então, isso aí. Então, ouçam o conselho da Elô, se fortaleçam espiritualmente dentro dos seus segmentos espirituais, das suas religiões, que é muito importante. Ela deu aqui exemplo de que a espiritualidade salvou, ela ajudou ela a passar pelo processo. Hoje, com certeza, te fortalece em cada processo que você vai. Sim. Uma pergunta antes de terminar. Você faz algum ritual espiritual para adentrar a essas salas de aula, para estar em contato com essa energia, Elô? Olha, o meu ritual ele começa quando eu abro os olhos de manhã. Ah, que legal. Eu peço o equilíbrio, eu saúdo o meu ori, a minha cabeça, o meu mentor espiritual, a Deus em primeiro lugar. Eu agradeço pelo dia, eu peço o equilíbrio, eu peço serenidade nas minhas palavras, porque muitas vezes a gente, pela prática da profissão, você acaba sendo muito objetiva, né? E a criança que já é sensibilizada por alguma questão, então muitas vezes não está pronta para essa sinceridade extrema. Então a gente tem que ter esse olhar carinhoso, esse olhar mais sensível. Então eu peço sempre ao orixá, ao meu anjo da guarda, que eu seja um instrumento de amor, de comunicação e de ajuda para quem vai me ouvir naquele dia. Então tem segunda-feira, por exemplo, que eu atuo em 2 escolas e são paralelos, mundos paralelos completamente diferentes. Eu saio do Complexo do Alemão e vou à comunidade ali no miolo do Meia, Dias da Cruz. São realidades diferentes, famílias diferentes. Mas um ponto importante, a violência, a carência emocional, ela não está só na periferia, não tem classe social. Então a gente tem que ter esse filtro de entender que muitas vezes aquele aluno que tem uma condição financeira bacana, que tem uma família, entre aspas, né, teoricamente estruturada, que vai ser aquela criança plena de sentimentos emotivos, né? Não, muitas vezes é a mais carente. Então a gente tem que ter essa palavra quase que universal, né? Você pode chegar, brincar e falar, mas assim, você tem que ter esse filtro, essa sensibilidade. Então o meu ritual é sempre pedir aos meus guias, aos meus mentores, a Deus, que eu seja um instrumento de amor, que eu seja um instrumento de boa palavra, de acolhida para aqueles que vão me ouvir. Seja o pequenininho do infantil, como o aluno do ensino médio lá no estado, que muitas vezes vem com as suas mazelas também. Axé, é isso, gente, é se fortalecer a mente, buscar entendimento, né, de tudo que você está sentindo e trabalhar isso para fortalecimento e seguir a vida, né? Hoje falamos de uma mulher que transformou a dor em missão, falamos de proteção, de fé e de responsabilidade. A mulher no candomblé é fundamento, a criança precisa ser protegida e o silêncio nunca pode ser maior que a justiça. Eu quero pedir meu Modiubá às mulheres, Modiubá à nossa ancestralidade,
Mojubá, você é a sua bênção. Muito obrigada pela sua presença. Que nossa Mãe Oiá te fortaleça, te faça sempre um forte, te proteja, te guarde, te ilumine sempre, para que você cumpra essa missão linda que você tem. Parabéns, tá? Obrigada. E esse foi o nosso programa de hoje, o Eco Axé. Qualquer pergunta que vocês tenham, dúvida, pode mandar mensagem para o 971591211. Depois a gente pode fazer uma live, né? Sim, a gente pode falar no Instagram sobre esses assuntos. Qualquer dúvida que você tenha, pode me mandar que eu mando para a Ilô e a gente faz tira essas dúvidas de vocês lá na internet, tá bom? Muito obrigada a todos, a benção, que Mãe Oiá abençoe a todos. Essa foi a programação de hoje, o Eco Axé, a voz da ancestralidade que ressoa no ar. Axé. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.